O desempenho escolar da sua criança chegou a cair? Ai, Bruna, antes não era assim, ela, sei lá, se engajava mais, ela era mais animada com as atividades. De uns tempos pra cá, eu não sei o que está acontecendo. Se alguns fatores parecidos com esses ou algumas situações que você está vivenciando que envolve rendimento escolar abaixo do esperado, então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Eu vou falar alguns fatores que podem estar acontecendo com a sua criança, tá bom? Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos de vocês, se inscrever aqui no canal, ativar esse sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado todas as vezes quando eu posto um vídeo. E também você pode comentar aqui embaixo depois de assistir esse vídeo por completo, tá bom? Vem comigo! Oi pessoal, meu nome é Bruna Francioli, eu sou psicóloga e sou especialista em neuropsicologia e hoje, como eu já havia comentado, nós vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem e sobre o desempenho escolar. Então vamos lá, o que é a aprendizagem? É importante lembrar de uma forma bem lúdica que a aprendizagem ela é um processo passo a passo. Então, por exemplo, você sabe andar de bicicleta? Eu acho que sim, dependendo da sua idade. Mas você, por exemplo, quando tinha 4 anos, já subiu, 4 não, vou colocar 2 aninhos. Você já subiu numa bicicleta enorme e já começou a andar? Ou não? Você precisou de um processo. Você talvez começou por uma motoca, ficou um tempo ali na motoca. Depois você chegou naquela fase em que você quer aquela bicicleta maiorzinha com 2 rodinhas. E aí você começou a utilizar um pouco essa bicicleta de 2 rodinhas, começou a ver que você consegue ter um equilíbrio em cima de 2 rodinhas, né? Sem os pés no chão e começa a pedalar. E aqui você se sente seguro. E aí você começa a ver outras crianças que estão andando com uma rodinha só. E aí você pensa, opa, por que não? Você tira uma rodinha e você tenta fazer esse processo com uma rodinha só. E aí você vai pegando o jeito do equilíbrio. Por quê? Porque às vezes pode ser que você queira cair para o lado que não tem a rodinha. Mas isso é um processo. Então você tá ali aprendendo a andar naquela rodinha, uma rodinha só. Quando você se sente mais seguro, você começa a pensar, por que não tirar a outra rodinha? Por quê? Porque daí você vai começar a ver que crianças maiores, que alguns adultos já andam sem rodinha. E você vai querer experimentar isso. Você vai tirar. No começo, pode ser que tenha alguns tombos, pode ser que você fique se desequilibrando por muitas vezes, mas conforme você for praticando isso, todos os dias pegando firme, pedindo para algum adulto, né, ficar ali do lado para conseguir te apoiar caso você vá para cair e não consiga se equilibrar com os pés no chão, esse adulto venha, ou às vezes você vai cair mesmo. Então, isso é uma prática, então é um processo, você vai fazendo isso aos poucos, todos os dias, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, até que chega um ponto em que você, de fato, aprende a andar com essa bicicleta sem rodas. Mas, teria como você começar já só com a bicicleta sem rodas? Teria. Ah, Bruna, mas eu acho que seria mais complicado. Sim, eu acho que seria mais desafiador. Por quê? Porque ali, né, já com as bicicletas sem nenhuma roda, vai ser todos esses aprendizados que você já teve ao mesmo tempo. O que é estar ali sem os pés no chão, manter o equilíbrio, manter a direção, enfim, chegar ao seu objetivo. Ok. Lembrando que essa aprendizagem, ela envolve vários fatores. Até se você for fazer você está aprendendo a cozinhar e você está com muita vontade de fazer um bolo. Não tem como você simplesmente pensar assim, nossa, hoje eu vou fazer aquele bolo que eu gosto e não olhar nenhuma receita. Eu nunca vi isso acontecer. Você já viu? Comenta aqui embaixo. Tá, por quê? Não tem como eu olhar uma coisa, suponhamos que eu nunca tive contato com a cozinha, tá? Eu
consigo comer um bolo, achar ele gostoso e já pensar, não, eu vou fazer ele, se eu não tenho noção de como faz um bolo? Por quê? Porque eu não passei pelo processo dessa aprendizagem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a pesquisar, vou lá no Google. Como fazer um bolo? Ah, geralmente o bolo vai farinha, vai ovos, vai leite, sei lá, óleo, enfim. E aí, mais uma vez, é um processo passo a passo. Ok, pensando, as crianças também é dessa forma, né, gente? Todo mundo é assim, todo mundo aprende por passo a passo. Você pode dar uma olhada aí com as coisas que você já aprendeu na sua vida ou com as coisas que você ainda está aprendendo, né? Assim, na faculdade, na pós-graduação. Você vai entender aqui o que eu estou falando. Tá, o nosso desempenho escolar, agora falando das crianças, porque a gente já sabe que as crianças também faz parte desse processo de aprendizagem, que é um processo que envolve o passo a passo. Por isso jardim da infância, primeira série, segunda série, enfim, até faculdade, pós-graduação, enfim, pós-doutorado. O desempenho cognitivo, ele pode sofrer modificações por algumas situações. Por isso eu perguntei no começo se o rendimento da sua criança caiu, se o desempenho dela não está muito parecido com o que era antes. Então, o que eu preciso que você faça? Comece a pensar o seguinte, porque olha só, olha quantos fatores que podem estar influenciando. Medicações. A sua criança está tomando alguma medicação que antes ela não tomava? Ou ela sempre tomou uma medicação? Primeiro ponto, medicações. Sono. Nós que eu falo assim, todas as pessoas precisam ter um sono de qualidade. O que é um sono de qualidade, Bruna? Não é quantidade, é qualidade. Eu fiz um e-book, inclusive, falando como que a criança pode dormir no quarto dela sozinha. Se você quiser ter acesso, você pode comentar aqui embaixo que eu envio ele para você. Por que é importante? Porque o sono, ele tem uma função de reparação. Então, se eu não tenho um sono de qualidade, isso pode me influenciar várias coisas da minha vida, inclusive o desempenho escolar. Então, crianças que vão dormir muito tarde, crianças que acordam muito cedo, porque obviamente foram dormir muito tarde, mas precisam acordar cedo para participar das aulas. Olha, sabe, esse tempo, inclusive, né, porque o tempo também conta, é uma questão de qualidade. As crianças precisam dormir por pelo menos, sei lá, umas 8 horas, umas 7 horas estourando, né, gente? Por quê? Porque elas estão nesse processo de desenvolvimento. Nós adultos, tem adultos que dormem 5 horas, 6 horas, 7 horas e ficam bem, ok. Agora, as crianças, elas estão em um processo muito grande de desenvolvimento. Elas precisam sim ter um sono de muita qualidade, tá? Olha, dá uma olhadinha lá no e-book que eu comentei algumas coisinhas mais aprofundadas. Deixar o quarto mais escuro, enfim, vocês vão dar uma olhada e vocês vão entender também. Que mais, Bruna? Pânico, medo pode atrapalhar o desempenho, ansiedade, bullying, fatores emocionais, luto, separação dos pais, sim. Mudança de escola. Eu já atendi vários casos em que a criança mudou de escola e o desempenho escolar dela foi modificado. Por quê? Porque é uma adaptação nova, porque o método às vezes é diferente. Mas, Bruno, o que eu faço então para melhorar se eu escutei um monte de fatores aí que você falou? E claro, né, gente, que também às vezes tem algumas questões cognitivas que elas podem ir piorando conforme for passando o tempo, se não houver uma estimulação. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é o seguinte: se a sua criança diminuiu o desempenho, lembrando também que nós estamos passando por um processo muito diferente, né, que a gente não viveu ainda, assim, no sentido de pandemia. E isso também influencia, tá? Se você tá percebendo um desempenho escolar muito diferenciado do que era antes, dá uma olhada em todos esses fatores que eu falei aqui pra vocês, dá uma notada. Então, se você fala assim, nossa, realmente, ela falou de separação dos pais,
Eu lembro, sei lá, que eu separei do pai dele, ou eu separei da mãe dela, naquele ano mesmo em que ele começou a ter dificuldades, em que o desempenho dele começou a cair. E aí você anota no papel e vai dando uma olhada, começa a ver o que você poderia fazer aí mesmo na sua casa. Por via das dúvidas, pessoal, busque ajuda, uma orientação de um profissional. Qual profissional, Bruna? Pode ser uma psicóloga. Uma psicóloga seria interessante, por quê? Se a psicóloga, por exemplo, eu tenho uma especialização em neuropsicologia, eu consigo, por exemplo, não só eu, né, outras pessoas que tenham essa mesma especialização, verificar se a sua criança está assim por questões emocionais ou por questões também, né, ou só cognitivas, tá? Tem uma avaliação que chama avaliação neuropsicológica, não sei se vocês já ouviram falar. Esse tipo de avaliação, ela avalia como está o funcionamento geral dessa criança, como está o funcionamento a nível cognitivo e sim, também é possível avaliar questões que são emocionais. Então, a partir desta avaliação, nós conseguimos captar, nós conseguimos perceber o que está atrapalhando o desempenho cognitivo, o desempenho escolar da sua criança, tá bom? Então, se você está percebendo que por mais que você tente auxiliar a sua criança, ela continua com desempenho bem abaixo do que é esperado para ela, se a escola está te falando que ela não está rendendo bem, sabe? E ficam reclamando, enfim, procure a ajuda de um profissional. Procure uma psicóloga, procure um psicólogo. Se for necessário, esses psicólogos vão te indicar outros profissionais, tá bom? Bruna, meu filho tá tomando uma medicação. Foi o médico que passou, foi o neurologista, psiquiatra, enfim, pediatra. Tá. Se você já anotou que é uma medicação, o que você vai fazer? Você vai procurar o médico da sua criança. Você vai falar, olha, eu fiquei observando que o desempenho dele baixou, né? Começou a baixar quando ele começou a tomar essa medicação. Ou, se depois de um tempo da medicação o desempenho começou a baixar, você vai chegar e vai perguntar, olha, o desempenho dele, o rendimento começou a cair muito. Tem alguma relação com essa medicação que ele está tomando? Você vai fazer essa pergunta. Se o seu médico ou a sua médica falar, não tem nada a ver, você fala, ok, então eu vou buscar a ajuda de uma psicóloga ou um psicólogo para ver o que está acontecendo. Então, você vai por todas as vias, porque qual é o nosso objetivo final? Eu imagino, o meu é esse, eu imagino que o seu também seja, que as nossas crianças sejam vistas por todos os aspectos. Não dá simplesmente para forçar a criança a fazer algo. Faz essa atividade logo. Por que você não está dando conta de fazer? É uma coisa tão fácil. Vai. Esse tipo de atitude, ficar, sabe, agoniando demais a criança, chamando muita atenção, isso pode atrapalhar mais ainda. Pode agravar mais ainda esse rendimento. Então é muito melhor que você sente, depois que você assistiu esse vídeo, sente, pode assistir ele novamente, anota esses fatores que eu falei aqui que pode prejudicar esse rendimento e começa a perceber se a sua criança passou por esse tipo de situação, se ela está passando, fale com o médico da sua criança, com a psicóloga dela, com o psicólogo, ou você faz esse tipo de procura, tá bom? Deixa aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, fique à vontade. Mas antes também, não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, não esqueça de compartilhar com os amigos de vocês, amigas, enfim, que você acha que pode acrescentar para a pessoa na qual é especial para você, seus familiares, tá bom? E também não esqueça, gente, de se inscrever no canal. Se inscrever é importante, porque quando você se inscreve e ativa esse sininho, você vai ser notificado do que eu vou postar daqui pra frente, tá bom? E olha, outra coisa importante, pode me seguir aqui em todas as minhas redes sociais, fique à vontade, eu posto muitas dicas, muitas ideias, muitos recursos, eu falo bastante coisas
que são importantes para o desenvolvimento infantil e também para os adultos. Os adultos podem pegar também muitas informações e levar para a realidade deles, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!